Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. Fala developers, tudo bem? Estamos começando mais um TOTUS Developers Podcast. Dessa vez o assunto é cultura de agilidade e inteligência artificial. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTUS Developers, e ao meu lado, hoje aqui está Alexandre Corsi Abdala, CEO da PPM Education, Head de Agilidade e Inovação, professor, palestrante e muito mais. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Olá, pessoal. Obrigado, Rafael, pela abertura. Sempre um prazer estar de volta aqui no TOTUS Developer e vamos compartilhar bastante conhecimento e cenários aqui de um assunto bem interessante, né? Muito, muito legal mesmo. E você que está acompanhando a gente aqui, se está assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, o seu joinha, né, para que a plataforma entenda que esse é um conteúdo relevante, né, e passe então a sugerir o nosso vídeo para mais pessoas que também se interessam pelo tema, né. Mas se você está acompanhando, está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, pega esse link e manda para sua galera. Faça isso já, faça agora, compartilhe aí e ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Vamos então ao nosso bate-papo, Alexandre. Como é que você enxerga a relação, né, entre cultura de agilidade e a adoção de IA, inteligência artificial, nas empresas, né? Elas se complementam? O que você tem para falar para a gente? Excelente pergunta. Bom, para a gente começar dentro desse cenário, o mais importante é a gente entender que a IA ela é uma tecnologia que alimenta o famoso cinto do Batman, né? Ela não é algo novo, como o pessoal vê, mas ela houve uma disrupção, ela houve uma abertura de tecnologia para que a gente possa usar ferramentas, e a gente vê hoje várias ferramentas de IA, mas ela não é algo novo. Então a gente tem que, obviamente, o grande segredo da IA é a gente manuseá-la da melhor forma. E quando a gente fala de agilidade, as duas coisas elas se convergem entre agilidade e IA. Por quê? Porque a gente está falando de processos, a gente está falando de melhorar toda uma cadeia produtiva, a gente está falando de melhorar a qualidade de produtos e serviços, seja na área de desenvolvimento, seja na área de marketing, seja na área de saúde, seja na área de jurídica, qualquer área, qualquer setor dentro da companhia. Então, quando a gente fala de agilidade, criar uma cultura e criar um modelo onde você dentro dessa era exponencial, você tem que se tornar mais competitivo, saber muito bem como que é os seus usuários, seu nicho de mercado, como que você governa isso dentro da sua estrutura, que muitas pessoas, muitas empresas e até mesmo pessoas ligam a mínima, né, muita questão de governança, mas isso é um fator fundamental para o seu processo de crescimento e um modelo de agilidade, que você integra times, que você cria modelos mais enxutos para que você seja mais competitivo, quando você cria esse modelo e usa a IA para facilitar o seu crescimento, seja de produtividade, de governança, de informações, ela tem uma sinergia nata. Então, quando eu falo que agilidade conectada com um processo ou com ferramentas de IA, ela pode sim facilitar a sua melhora de qualidade, a sua produtividade, e quando eu falo sua, eu estou falando num geral de equipe, né, no formato de squads, aonde que a gente adequa a IA dentro do contexto que você se encontra. Aí muitas pessoas me questionam, pô, mas IA serve para tudo? Depende do como e o que você deseja usar IA. Por que você precisa usar IA? Como eu falei que é um cinto do Batman, é uma tecnologia que ela está disponível, e aí dentro do seu contexto de negócio, dentro do seu contexto de arquitetura, dos seus processos, você avalia se a IA tem os seus benefícios e vai agregar valor para você. Excelente resposta, já uma aula. Não é à toa que o Alexandre é professor, é palestrante, conselheiro, né? Já está ensinando muito a gente aqui, muito bom. Ale, antes de continuar nosso bate-papo aqui, explica para a galera que está assistindo a gente, que está vendo você aí, onde você está nesse momento.
Muito bem. Bom, gravando aqui contigo, por incrível que pareça, eu tô na TOTUS. É, Então, boa. estou numa salinha aqui, ó, a TOTUS virou, obviamente, o meu cliente atualmente. Trabalhei, já fui colaborador da TOTUS, como head de agilidade da governança ágil. E minha empresa, a PPM do Queijo, que ela existe desde 2014, eu fui conciliando o ramo executivo com o ramo empreendedor. Em 2023, eu acabei virando a chave, assumindo como CEO da minha empresa, onde eu atuo como consultor de agilidade, desenvolvimento de soluções e serviços digitais, treinamentos, palestras, recrutamento inteligente, e aí estou atendendo alguns clientes. E por incrível que pareça, a TOTUS é uma das nossas clientes aqui que eu atendo com maior carinho e estou falando aqui diretamente com vocês, diretamente aqui da TOTUS. Excelente, muito bom. Alexandre, quais são os principais desafios que você acredita que as empresas enfrentam, ao implementar, né, os métodos ágeis em um ambiente que já exista, um ambiente que já utiliza inteligência artificial? Boa. Acho que o primeiro passo para a gente colocar na mesa, e a gente fala isso muito com executivos, diretores e tudo mais, é o porquê que a gente precisa utilizar. Né? Acho que o primeiro é entender o nosso contexto, a nossa cozinha, ver como que as coisas operam e a partir disso, como o modelo ágil pode ajudar numa esfera de negócio e numa esfera mais tático operacional. Quando a gente fala das ondas de agilidade, a gente começou muito nos anos ali, e agilidade não é nada novo, mas ela foi evoluindo. Quando começou o manifesto, começou a criar isso em 2001 e diante, a gente estava muito numa linha operacional, como melhorar as nossas entregas, como melhorar a qualidade de produto e serviço. Hoje, isso se aflorou muito bem, mas a gente tem que olhar agora negócio. Como que a gente pode melhorar a nossa agilidade de ter uma ideia, colocar essa ideia no papel, tirar essa ideia do papel e colocá-la em prática. E aí que surgiu várias startups, fintechs e grandes empresas como Nubank, EasyTaxi, iFood. Né? Eu lembro que o iFood conheci em 2011, era uma portinha com 10, 15 pessoas, olha o que se tornou hoje. Então, tudo isso já começa como uma cultura de agilidade, de você remodelar a sua forma de negócio alinhado à experiência do cliente, alinhado a uma governança menos burocrática, alinhado a uma arquitetura e engenharia atualizada, aí usando nuvens, questões de cibersegurança, para que você cuide dos dados e segurança de informação e principalmente a formatação de times. Você criando unidades de negócio que consigam tracionar como startups, mas dentro de uma organização, dentro de um segmento, e com isso ela se torna dona daquele contexto onde ela vai desenvolver, ela vai inovar, ela vai documentar, ela vai ter governanças, ela vai ser auditada. Então você começa a criar mini startups, mini empresas que se tornam donas do seu segmento de negócio. Isso facilita muito. E no momento que você começa a construir isso, criando uma cultura, trabalhando a liderança, trabalhando as pessoas nesse formato de trabalho e um ponto importante, fazer com que as pessoas tenham autonomia, senso de dono, porque as pessoas não foram trabalhadas para isso. E você tem que aflorar esse processo. E no momento que você cria essa cultura alinhado a tecnologias como a IA, ela facilita essa integração, onde você vai utilizar a IA para melhorar processos, para gerar insights, para integrar com serviços de atendimento, para ser mais humanizado, mas por trás de tudo isso, você tem uma gestão humana, uma inteligência humana que vai direcionando a aplicabilidade dessas ações, seja tecnologia, como também métodos ágeis acoplados principalmente ao negócio. E aí você vai criando uma cultura de agilidade naturalmente para que você seja competitivo nessa era exponencial que nós estamos. Que você não, se você não for, o seu concorrente com certeza vai ser. Com certeza será. É E tem que verdade. se preparar, né. E você falou sobre a importância desse casamento, né, entre IA e agilidade, né. A IA ela vai inclusive acelerar muitos processos, você falou de processos inclusive já agora há pouco, né. Mas dá Sim. alguns exemplos de que maneira pode acelerar esses processos?
Por exemplo, quando a gente fala de aprimorar processos de automação de testes, processos de até mesmo de desenvolvimento, governança de documentações, geração de artigos, às vezes você, dependendo da área que você atua, geração de artigos, mas vejam, a IA ela vai te proporcionar insights, ela vai te proporcionar cenários que você precisaria de 2, 3 pessoas para fazer uma ação, às vezes com uma ou duas você já tem todo esse contexto. E aí você tem o fator humano que valida essas informações e distribui isso para a área usuária, para os departamentos. Outro cenário muito importante que eu tenho vivido é na área de saúde, como que você usa a inteligência artificial para você validar receituários médicos, para você evitar fraudes nisso. Né? Então você trabalha a IA, você educa a IA dentro de algum contexto de processo, e olha, eu preciso desse prontuário, você tem 10 itens, valida esses itens, tem que ter esses resultados. Então você imagina uma enxurrada de prontuário médico sendo validados em coisas de segundos ou minutos, né, que antes você levaria 2, 3, 2 dias ou 4 dias para validar. Então, no momento que você conhece a sua cadeia de valor, os seus processos, como que você pode imputar uma tecnologia que vai melhorar a geração de ideias ou vai melhorar o seu processo, que antes era braçal, e se tornar isso mais automático, para que você consiga receber essa informação e ser mais estratégico para a tomada de decisão. Excelente. E o mindset ágil, né, ele facilita essa adoção de tecnologias emergentes, né, como a IA, mas não só a IA, né, dentro de uma empresa também, né? Exato. Quando a gente fala de mindset ágil, a galera acha que você tem que fazer curso em Harvard, tirar várias certificações. Isso vai muito de você entender, eu sempre falo nas minhas palestras ou treinamentos, ou quando a gente começa o trabalho de transformação, que foi a sua pergunta inicial, por que nós estamos utilizando o modelo? Então a gente tem que entender o mercado, tem que entender como que as coisas estão andando, como que estão, se eu trabalho no ramo de saúde, se eu trabalho no ramo de varejo, se eu trabalho no ramo de indústria, como que está esse mercado e quais são as empresas que estão à frente disso e o que elas estão utilizando para que eu coloque isso para dentro do meu contexto e começo a construir um modelo de cultura e modelo ágil de trabalho. E aí você ter esse mindset que você pega essas informações e distribui essas informações numa linha desde C-level, diretoria, gerência, especialistas e tudo mais, você começa a atuar na cadeia produtiva e ter esse mindset de aplicação e de trazer tecnologias que melhor facilitam e fazer com que isso comece a tracionar em pequenos blocos, mas quando você vai ver, você já vai transformando a organização como um todo. Perfeito. E como que as equipes ágeis podem aproveitar a inteligência artificial para melhorar a eficiência dos processos e das entregas? Quer dizer, a IA com certeza auxilia em muitos itens, né? E você disse que precisa de um ser humano para validar. Mas dá mais alguns exemplos, algumas ideias. Vamos pegar aqui no ramo de desenvolvimento, que é hoje em dia, dentro do contexto que a IA hoje se coloca no mercado, a gente tem o lado bom e o lado ruim, né? Todo mundo se torna um desenvolvedor, mas você também tem que ter uma especialização em desenvolvimento para você coletar as informações que a IA te distribui. E quando você começa a fazer a famosas squads, times multidisciplinares que desenvolvem produtos e soluções, você pode aplicar uma IA que ela vai desde a construção de uma determinada história de usuário, o que você precisa desenvolver, até mesmo ajudar na compilação do código. Você pode desenvolver e pedir uma revisão desse código para ela te apontar onde que você tem falhas de linha, onde que pode dar problemas. Então você pode automatizar desde a estruturação da ideia, ou seja, da história do usuário, como também na validação, no code review desses processos, ou até mesmo na automação de teste, que ele pode validar tanto a linha de código quanto também a linha de negócio. Então veja, você entender a sua jornada de trabalho, você imputa a IA dentro dessas variáveis e ela vai te gerando informações, mas de novo, todas essas informações ela faz de uma forma rápida, te dá a informação de uma forma consistente, mas a validação tem que ser sempre do ser humano, ou seja, por isso que o especialista que está ali, ele tem que ter um know-how daquilo que ele está fazendo e garantir que a IA está te trazendo a informação, já te antecipa um grande cenário, mas a validação final fica com você. Mas todo esse processo automatizado facilita a sua produtividade,
porque muitas coisas que você gastava ali 8, 6 horas, 16 horas de validação, você pode gastar de 1, 2 horas ou até 30 minutos, dependendo da complexidade que você se encontra. Então, para o ramo de desenvolvimento de software e produtos digitais, a IA ela cai com uma luva, justamente quando você coloca no seu processo de uma forma adequada. E uma coisa que eu lembrei também, Alexandre, de um dev da TOTUS de BH, o Petrus, que estuda muito sobre inteligência artificial, já fez alguns testes com IA, enfim, e ele, conseguiu, chegar à conclusão de que você tem que falar para a IA: "Olha, não tente me agradar. Se você não sabe, diga que não sei, diga que não sabe, né, mas não tente me agradar", porque a IA é falha, né, e ela se ela tenta te agradar, ela inventa informações, né. Uhum, perfeito. Por isso que o grande segredo da gente utilizar a inteligência artificial em todos os ramos está no como nós desejamos com que ela trabalhe, que é o famoso prompt, né? Ou seja, qual a linha de comando que você deseja que ela te retorne. Então, quanto mais estruturado você direcionar esse prompt, esse comando para IA, com certeza mais realista ela vai te trazer esse contexto. Então, de novo, depende de o que nós estamos solicitando, como nós estamos solicitando, por que nós estamos, qual o resultado esperado. Se sabendo desse contexto, obviamente, os insights que a IA vai te trazer vai te ajudar muito para uma tomada de decisão mais assertiva. Perfeito. Agora, como garantir, né, que a inteligência artificial seja implementada de maneira ética, né, e transparente também, num ambiente de desenvolvimento ágil? Perfeito. O primeiro passo, quando a gente coloca um processo de agilidade para tracionar, e aí você liga a tecnologia em cima disso, trazendo a IA, você não pode trabalhar com uma IA aberta, você tem que trabalhar com uma IA fechada, ou seja, totalmente governada para o seu mundo, para o seu contexto. Então, esse é o primeiro passo, porque quando você começa a trabalhar uma IA dentro do seu mundo, você vai instruí-la e vai aprimorá-la dentro do seu contexto. E quando você traz isso para linhas de produção, linhas de desenvolvimento, aí você pode acoplar o caso aqui da TOTS no Gira, como o pessoal já tem, você pode acoplar em outros tipos de ferramenta que te tragam insights que te ajudam no processo de desenvolvimento, no processo de governança, para que isso comece a te dar mais produtividade. E o mais importante, governado, ou seja, as informações elas estão fechadas, elas estão governadas. Quando você passar por um processo de auditoria, você tem toda a camada de segurança. Então, essas informações, que é um grande ativo das organizações, ela está fechada, ela está para o seu mundo. Então, isso é o primeiro passo, é você trabalhar de uma forma isolada, porque eu estou trabalhando com uma IA, mas muitas vezes as pessoas jogam as informações até estratégicas numa IA aberta, numa IA super aberta ao mercado. Então tem ingenuidade nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é você brincar de IA com produto, com ferramentas que você está estudando, tal, sem dados sigilosos. Outra coisa é quando você está produzindo alguma coisa estratégica, um produto ou serviço com a utilização de IA. Então você tem que fechar isso com uma governança simples, mais isolada, e aí nisso acoplando dentro das ferramentas que você tem na sua instituição. Excelente. E de que forma as equipes ágeis, podem, colaborar, né, com os especialistas em inteligência artificial para criar soluções mais inovadoras, digamos assim, novas ideias? Perfeito. A gente costuma agora, quando a gente fala de trabalhar com squads multidisciplinares, a gente falava muito que tinha que ter ali os desenvolvedores, os UX, os QAs. Hoje a gente começa a acoplar também esse especialista de IA, né? O profissional que tem estudado, tem se aprimorado cada vez mais. Eu sei que todos nós precisamos nos aprimorar, mas você sempre vai ter alguma pessoa que vai se especializar cada vez mais. E esse profissional, ele tem que começar a ser acoplado nessas squads, mesmo que seja numa linha cross, ele atender uma, duas, três, quatro squads, mas no viés de cada contexto que aquela squad ela atua no seu produto ou serviço, como que a IA pode ajudar na sua produtividade e nos seus insights. Então, dependendo da squad, ela pode ajudar para criar insights funcionalidades, de regras de negócios, até mesmo que nós não estamos pensando, e pode trazer esses insights e agregar o valor do produto ou serviço, como também ajudar, como nós falamos, na parte operacional, ajudar na escrita de história, ajudar na linha de código, ajudar em apresentações
do produto. Olha, me gera uma apresentação sobre esse produto ou serviço que seja impactante para tais usuários. Então, ele traz insights. Então, quando você tem esse profissional acoplado nessa squad, ele também vai gerando o que eu chamo de disseminação do conhecimento, para que essa squad também opere essa IA dentro do seu contexto. Então, isso é super importante e está sendo muito recomendado a gente fazer isso nos dias atuais. Por quê? Porque com essa demanda, muitas vezes você tem um tempo de tração muito alto de você ser especialista. E quando você traz alguém que você não depende do mundo externo, essa disseminação do modelo e do entendimento de IA para dentro da squad, ele replica muito mais rápido. Então você começa a trazer mais vantagens competitivas. Excelente, então hashtag fica a dica, galera, todo mundo aí estudando inteligência artificial pra já, né. Exato, Quanto exato, antes melhor, né. exato. E falando em times, né, em equipes, né, quais habilidades, Ale, são essenciais para um dev ágil que trabalha com IA? Olha, o primeiro passo, além de você ter uma boa stack de desenvolvimento, independente da senioridade, se você começa júnior ali, vai pleno, sênior, especialista, tal, você tem que ter uma boa bagagem técnica. Esse é o primeiro passo. O segundo é ter abertura e mindset, como a gente falou, de trabalhar em cima de um modelo ágil, de você ter uma equipe multidisciplinar e você vira dono daquele cenário, né? Porque quando eu falo de produtos e serviços, o coração do sistema dentro de uma squad são as pessoas que colocam a mão na massa e que produzem aquilo. Aquilo é o coração do sistema. Então você tem que ter essa autonomia também. E esse mindset de trabalhar nisso, isso de dono. Mas o terceiro passo que eu chamo de muito de curiosidade. Seja curioso. Aprenda coisas novas. Né? Ou seja, quando você está colocando uma IA para tracionar, o que aquela IA vai te ajudar no seu contexto, na sua jornada, no seu processo, no seu fluxo. Então seja curioso, aprenda, veja como que isso pode operacionalizar no seu contexto ou no contexto de outra área que possa agregar valor no final. Então eu vejo que, independente do método, se é um método tradicional, se é um modelo ágil, você tem que entender o seu contexto e aí aplicar a melhor solução de execução atrelado à melhor tecnologia que vai agregar valor para você naquele momento. Excelente. E como é que você vê, o papel da liderança, né, na construção de uma cultura ágil que também abrace a inteligência artificial? Boa. É um ponto interessante isso, que eu faço uma provocação. Se a gente parar, Rafa, neste momento e ver quantos cursos de liderança nós temos hoje, né, comparado a 15, 20 anos atrás, um monte, Um explodiu isso. Por monte. quê? Porque nas evoluções industriais a gente não se preocupou em criar líderes, a gente se preocupou em criar pessoas operacionais. Né? Você entrava numa empresa, quem vai ser meu chefe? Ah, vai ser o Rafael. Então você já entrava nisso. Hoje mudou, né? Com essa nova geração totalmente conectada e tudo mais, e a gente não preparando líderes para saber lidar com essa geração, são gerações que já têm a informação na palma da mão e elas querem tomar decisões, né? Muitas vezes precipitadas, mas tem o poderio de ter aquele dinamismo, de já, cara, não quero burocracia, eu quero fazer, colocar a mão na massa e sair lá na frente. E é assim que nasceram muitas startups, empresas que a gente vê hoje. Agora, o grande desafio é como que você lida com gerações mais experientes, com as gerações mais atuais e faça uma convergência. E líderes que conseguem ter essa convergência são líderes diferenciais no mercado, que conseguem fazer com que as pessoas tenham autonomia, mas que consigam ter uma liderança e falar: olha, vai com calma, eu estou aqui, você caiu, eu te ajudo, mas façam essas pessoas crescerem, faz com que elas consigam direcionar e produzir principalmente. Mas a maioria das empresas ainda tem a questão de comando e controle, tem uma questão de comunicação não violenta, tem líderes que não estão adaptados a esse formato de trabalho, eu falo muito do Senhor dos Anéis, né, o Sméagol, meu precioso, meu anel. Esse tipo de liderança acabou, você tem que estar articulando com que as equipes sejam melhor do que você, porque na hora que você aflora essa equipe, o resultado vem, consequentemente o time cresce e aquele líder ele também cresce, porque ele cria substitutos e consegue alavancar novas frentes de trabalho, novos desafios. Excelente, excelente. E qual é o futuro da cultura e do modelo ágil de trabalho nas empresas, né, levando em consideração o avanço rápido da inteligência artificial? O que você Perfeito. pode falar para a gente? O ponto que a gente tem que ter noção, depois da pandemia, principalmente, a gente teve várias nuances que a agilidade morreu, que isso muitos
questão de layoff, várias áreas de governança, de agilidade foram extintas do dia para a noite. Mas por quê? Muito a gente filosofava muito, criava-se muito contexto, gastava-se demais, mas o resultado não veio. Então, hoje, depois, principalmente de 2023 para cá, a agilidade está num posicionamento de resultado. O que ela vai gerar de resultado no negócio e resultado na operação. Então, eu vejo que a agilidade ela não morreu, ela simplesmente está mais forte a ter mais transparência e melhor execução para trazer resultados, eficiência e eficácia. Ponto. Já com o uso da IA, como é um cinto do Batman atualizado, você pode utilizar essa tecnologia para que, junto com o modelo de agilidade, você possa crescer e gerar esses resultados. Mas, como eu falei, entendendo a sua jornada, executando entendendo o seu contexto, melhorando os seus processos, a sua governança e para o cenário que você tem que gerar no final resultado. Quando você começa a ter esse mindset e começa a ter todo esse trabalho de aculturamento focado neste contexto, é muito difícil você ter resistências ou dizer que não está funcionando, porque o resultado ele aflora naturalmente. Então eu vejo que a partir de agora, quando a gente fala de agilidade e o uso da IA, os dois se convergem no caminho de resultado e eficiência. Né? O como que eu posso fazer mais faturamento, alcançar mais negócio e ter menos desperdício, menos custo. Esse é o ponto principal. Excelente. E se, agora, né, uma brincadeirinha, e se o modelo ágil com IA fosse uma pessoa, como que você descreveria essa pessoa? O que você pode Olha, falar para a gente? primeiro eu descreveria, independente de ser um homem ou mulher, independente também da sua cor e etc., eu descreveria como uma pessoa totalmente integradora, uma pessoa que gera insights, comunicativa, empática, entendendo o negócio, ou seja, independente do setor, a primeira coisa que eu queria fazer é entender o contexto, entender o negócio e criar muitos insights para que as pessoas pensassem em soluções e resolver problemas. Eu viria se for um fator humano, com IA eu pensaria desta forma, porque vai quebrar paradigmas, não vai se preocupar com a questão de ego, não vai se preocupar com cargo, mas sim em prol de visão de produto, serviço, experiência do cliente e fazer com que as pessoas cresçam e produzem aquilo que tem que produzir. Eu penso dessa forma. Excelente. Alexandre Abdala, senhoras e senhores, muito bom. Parabéns, Ale. Obrigado por esse tempo riquíssimo de conteúdo. Obrigado por compartilhar tanta informação. Valeu, viu, pela gentileza. Obrigado por estar com a gente aqui. Quer compartilhar mais alguma coisa? Quer dar a sua consideração final? Perfeito. Bom, agradecer, Rafa, novamente pela abertura de porta. Sempre um prazer estar junto com você de novo, Totus Developer. Espero ter gerado aí o mínimo de valor para todo mundo e fico aberto aí nas redes sociais. Próximo convite, Rafa, também fico à disposição e vamos junto. Agilidade na veia sempre e um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Com certeza, convites não faltarão. E você que está acompanhando a gente aqui, mais uma vez, deixe o seu like, o seu joinha aqui no YouTube. Também compartilhe tanto o link do YouTube quanto o link da sua plataforma de áudio preferida, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo muito importante, muito riquíssimo, né? Muito legal. Obrigado, Ale. Valeu a todos que acompanharam aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Podcast.